Olá, vamos tratar neste webcast do diagnóstico através da dermatoscopia das queratoses actínicas e também de outros tumores queratinocíticos. Basicamente, nós vamos falar sobre as duas variantes, a pigmentada e a não pigmentada das queratoses, e também sobre a doença de Bowen, nas suas duas variantes, também com e sem pigmento, e os carcinomas epidermoides invasivos. A queratose actínica geralmente é formada por pequenas placas eritematosas, descamativas, muitas vezes ásperas à palpação, muito frequentes em áreas de fotoexposição crônica, como face, couro cabeludo e dorso de mãos. São conhecidamente precursores de carcinomas cutâneos e a dermatoscopia vai ser importante visualizar, tanto em áreas faciais como em outras áreas, estruturas específicas. A variação dessas estruturas também depende de serem pigmentadas ou não, e do dermatoscópio que se está usando, na luz polarizada, é possível identificar estruturas como as rosetas que não são vistas com a luz não polarizada. A queratose actínica facial, ela vai ter principalmente o padrão em morango, que acontece em 70 a 95% das ceratoses, formados por uma pseudo-rede eritematosa com aberturas foliculares, com um tampão queratótico presente no centro. Outras estruturas vasculares, como os vasos finos, lineares ou espiralados, também podem ser encontrados. Um grau variado de descamação esbranquiçada na superfície e, como eu disse, a luz polarizada, a visualização das rosetas. Aqui é um esquema mais ou menos representando o que seria o padrão em morango, né, com os folículos dilatados e a presença de um eritema perifolicular. Basicamente aqui nós observamos, né, então, essa estrutura de uma pigmentação mais para o lado de um eritema, na verdade vasos dilatados ao redor dos folículos, e aqui mais presente, né, tanto esse eritema perifolicular, como também as áreas com o tampão queratótico central e áreas variadas de descamação. Outras áreas corporais, como por exemplo áreas extrafaciais, braços, pernas, não vão apresentar esse padrão em morango, né? Na verdade, o que se encontra são áreas de eritema com graus variados de descamação. Então é importante ter essa diferenciação em mente. Aqui é o aspecto dermatoscópico de uma área de eritema com essa descamação aderida. A queratose actínica pigmentada, ela tem um diagnóstico diferencial bastante importante com lentigo maligno. A sua estrutura, ela vai também ser áspera, com escamas, e isso é importante para a diferenciação. Especificamente falando de dermatoscopia, o aspecto pode ser muito semelhante com o lentigo maligno. A presença das áreas homogêneas ou obliteração de folículos é mais específica do lentigo maligno, mas todas as outras estruturas, como aberturas foliculares um pouco mais assimétricas, um peppering ao redor de folículos, todas podem ser encontradas em ambas. E por isso o exame anatopatológico permanece ainda o padrão ouro, lesões duvidosas, muitas vezes até com a necessidade de imunistoquímica para diferenciar lesões muito difíceis. Aqui uma lesão, né, clinicamente se vê que tem um pouco de aspereza, né, a formação de escamas. Isso se visualiza também ao dermatoscópio, além da presença de descamação branca na superfície, se vê esse padrão granular de pigmento ao redor de folículos, aqui vistos com mais proximidade. Então percebe-se que tem essa formação pigmentar muito granulosa, que não invade a estrutura folicular, e esse grau variado de descamação. Vendo um pouquinho mais de perto, né, nós percebemos que existe também muitas vezes tampões queratóticos córneos na área central do folículo e esse padrão granular que se forma ao entorno da estrutura folicular. Aqui um outro caso mostrando também essa área de tampão queratótico central, escamações esbranquiçadas variadas na superfície e um padrão granular ou eventualmente até uma pseudo-rede homogênea que se forma na área ao entorno do folículo piloso. A doença de Bowen, ela já vai se caracterizar clinicamente por formar uma placa mais definida, eritêmato descamativa, tem um diagnóstico diferencial importante com carcinomas basocelulares
e também com o próprio melanoma hipo ou amelanótico. Muitas intervenções não cirúrgicas podem ser realizadas para o tratamento dessa enfermidade e por isso que a dermatoscopia pode ter muita importância para o seu reconhecimento. Nós vamos encontrar áreas de hiperqueratose formadas por uma descamação mais branco-amarelada, os vasos glomerulares que estão presentes em 60% a 90% dos casos e a junção tanto desse padrão vascular com a descamação dá uma probabilidade diagnóstica que chega a 98%. Aqui nós estamos vendo um caso com os vasos glomerulares e também áreas extensas de hiperqueratose. Isso se visualiza mais com proximidade, maior magnitude, esses vasos que parecem de fato pequenos glomérulos renais, mas nada mais são do que vasos como se fossem pontos, só que mais espessos, mais enovelados. Aqui uma outra lesão também apresentando vasos glomerulares e áreas de descamação amarelada. A doença de Bowen, ela tem também a sua formação quando pigmentada de uma placa, porém aí com cores mais variegadas, costuma ter bordas mais delimitadas e também uma descamação na superfície, corresponde a 5% dos casos. Temos também um diagnóstico diferencial muito importante aqui com melanoma hipomelanótico, e na dermatoscopia nós podemos evidenciar tanto áreas de estruturas globulares marrons ou acinzentadas, muitas vezes com uma distribuição linear, a presença de vasos também, tanto espiralados como também os próprios vasos glomerulares, as ceratoses em algodão doce e também estruturas homogêneas brancas que podem ocorrer mais perifericamente. Aqui estamos vendo uma lesão que clinicamente ela é suspeita, então claro que o diagnóstico diferencial aqui se impõe para essas duas entidades. Aqui nós observamos a dermatoscopia com glóbulos acinzentados, vasos glomerulares, áreas homogêneas de pigmento, ou seja, nada que seja tão específico, e por isso que é importante lembrar desse diagnóstico diferencial. Aqui as estruturas tipo cotton candy, algodão doce, com áreas homogêneas marrons e uma ausência de outros critérios melanocíticos, que também é algo que tem que fazer pensar na doença de Bowen. Quando nós avaliamos carcinomas escamosos, obviamente que a clínica já vai ser sugestiva, muitas vezes com formação de pápulas ou nódulos infiltrados, eventualmente evoluindo para áreas ulceradas ou verrucosas. Isso depende também do grau de diferenciação desse carcinoma. O próprio ceratocantoma ele tem similaridades, só que aí evidentemente a própria evolução clínica mais rápida vai ser uma chave diagnóstica para a sua diferenciação. Na dermatoscopia, essas lesões costumam apresentar áreas esbranquiçadas, que muitas vezes podem ser em círculos brancos, a presença de estruturas vasculares, que podem ser tanto vasos em grampo mais tortuosos, como até mesmo um polimorfismo vascular, e também, claro, uma diferenciação escamosa, então escamas brancas difusas. Nós temos um modelo de progressão que foi já sugerido há algum tempo, onde mostra realmente essa evolução de uma queratose actínica para lesões intraepiteliais e depois passando para carcinomas mais invasivos com essas massas queratóticas, muitas vezes formadas. Então aqui nós vemos um caso que tem ali uma área de queratose mais central, escamação. Vemos também vasos tortuosos, polimórficos, e percebam na parte inferior ali da imagem círculos arredondados, esbranquiçados, que também são uma chave, uma pista diagnóstica para esses tumores. Aqui vemos outra lesão, também com esse aspecto nodular, e aqui áreas branquiçadas, múltiplos vasos, alguns até trombosados, que sugerem essa diferenciação escamosa. E por fim também temos aqueles tumores mais indiferenciados, pouco diferenciados, que não vão ter tanta estrutura descamativa, tem um polimorfismo vascular muito grande, vejam que tem vasos em grampo tortuosos, tem vasos de diferentes tamanhos, formas, então realmente um padrão polimórfico. Esses são aqueles carcinomas que muitas vezes têm um diagnóstico diferencial muito amplo com outros tumores e que obviamente a remoção cirúrgica ela é imperativa. Chegamos às conclusões então que a queratose actínica tem padrões mais específicos, tanto na questão da face, a queratose actínica pigmentada
ela já tem um desafio grande e o anatopatológico eventualmente vai ser necessário. A doença de Bowen pode ser também percebida pela presença dos vasos glomerulares, a hiperqueratose. No caso da variante pigmentada, nós temos também a presença de glóbulos, né, amarronzados, e as lesões mais invasivas, lembrar sempre dos círculos brancos e também de vasos tortuosos. E, obviamente, o último recado, em caso de dúvida, sempre biopsiar.